Olá, que bom que você chegou até aqui. Estamos na reta final, então nosso último par de conhecimento para estar repassando. São pares porque é o membro superior e o membro inferior, o que nós chamamos também de esqueleto apendicular, né? Tem o esqueleto axial, que a gente já tratou, da região lombopélvica, da região cervical, torácica, e agora a gente entra na fase final, que é o esqueleto apendicular. Então a gente vai tratar de cotovelo, de punho de mão, de joelho, tornozelo e pé. Mas é importante salientar para que nós, profissionais de educação física, venhamos a ter pacientes que necessitem de cuidados especiais nessas estruturas, é importante salientar que nós não somos os profissionais de primeira atenção, né? Existe o médico no pronto atendimento, existe o fisioterapeuta, que são os que vão fazer os primeiros atendimentos, então vão entender qual é a causa dessas dores e possíveis traumas. E nós entramos já numa segunda fase, que é a fase onde está a propriocepção e o ganho das capacidades específicas de cada estrutura comprometida em uma lesão, seja ela traumática ou não traumática. É importante também entender que, por exemplo, no caso das mãos, a gente tem muitas questões de trauma, né, de queda. Aí a gente pode dar exemplo de esportes de outdoor como o skate, né, como o roller, ou atividades que utilizem demais as mãos como forma de gerar energia, né, ou através dos membros superiores gerar energia, como o tênis, que usa a raquete, ou no caso de esportes como o atletismo, nos arremessos, nos lançamentos, né? Então a gente tem uma possibilidade de lesionar mais essas estruturas pelo excesso de atividade, né? Ou por condições traumáticas, né? A gente vai pegar aqui o nosso esqueleto, que tem nos acompanhado aí desde o nossa primeira conversa, e mostrar aqui a estrutura, né? Nós temos aqui a mão e o cotovelo. Se a gente tirar esses ligamentos e a cápsula articular que estão aqui sendo demonstradas com essa borracha, nós vamos ter uma estrutura muito mais limpa, que é o que a gente mostra aqui. É importante salientar que esse é um esqueleto que ele tende a imitar, né, tende a ser o mais próximo quanto possível, guardado as proporções em tamanho, mas ele não é um esqueleto normal. Então a gente está vendo aqui os ossos do punho e dos ossos da mão, todos fusionados, né? O que não acontece na verdade. São todos eles articuláveis, o que permite com que a nossa mão tenha uma capacidade de movimento extremamente grande. Mas o que a gente precisa entender dessa região? Os principais problemas que acometem a mão. Então nós temos desde tendinite, tendocinovite, temos uma muito famosa, né, que acomete muito as pessoas ultimamente, a síndrome do túnel do carpo, né, que é a obstrução, seja por fragmento de tecido ou até mesmo por excesso de uso, o processo inflamatório dos tendões flexores, né, da mão, onde tem um processo inflamatório desse túnel que passa por cima como o teto retináculo e os tendões por debaixo. Então essa inflamação faz com que muitas vezes os dedos fiquem em garras, que fiquem trancados, ou que perca a capacidade de força ou até mesmo de movimento das mãos pelo aprisionamento do túnel do carpo. Então, nós muitas vezes pegamos esses pacientes numa condição crônica, já fez o primeiro atendimento, já fez o processo analgésico de dessensibilização com o fisioterapeuta, já fez a intervenção medicamentosa, então ele já passou por um processo de anti-inflamatório, muitas vezes hormonais, né? Corticoides são utilizados. Muitos são feitos, inclusive, infiltrações nessa região ou bloqueio para que a pessoa tenha maior funcionalidade, já que isso diminui muito a capacidade que o indivíduo tem de gerenciar a sua própria vida
né? Porque a gente utiliza tudo com as mãos. Então, nós geralmente pegamos esse paciente que já passou por essas etapas e muitas vezes ainda tem em mente fazer a cirurgia da síndrome do túnel do carpo, né? Então, onde vai fazer a abertura, vai feito a liberação desses tendões para que flua de uma maneira mais eficiente. Mas na minha prática, né, a gente já tem observado que pacientes que têm essa sintomatologia, que têm essa disfunção dessa região, são muito beneficiados quando a gente começa a melhorar inicialmente a mobilização dos tecidos. E aqui eu não estou falando somente da mobilização regional, eu estou falando da mobilização de todo o segmento do braço acometido. E muitas vezes a gente precisa estar trabalhando desde a região cervical, porque a gente viu no conceito, no tema sobre cervical, que os nervos cervicais e o nervo do plexo braquial, que faz a inervação através do nervo braquial, nervo radial, nervo ulnar, nervo mediano, que estão conectados aos miótomos, né, que vão gerar os movimentos, e os dermátomos, que vão levar as sensações para que o cérebro perceba quais dessas são as modalidades que vêm dessa região e quais modalidades são, eles ficam obstruídos, ficam atrapalhados, ficam confusos. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, mobilizar o tecido, né? Fazer com que o tecido volte a ter aquela função que ele foi desenhado para desenvolver. Então, o que eu sugiro nesse caso? A gente começar com os movimentos de flexão, movimentos de extensão, movimentos de desvio ulnar e desvio radial, para que a gente possa ganhar movimento, liberar líquido sinovial, para que a gente possa fazer com que exista uma maleabilidade das fáscias que estão relacionadas a essa disfunção. Eu estou falando aqui da síndrome do túnel do carpo, por ser bem prevalente, mas existem outras tendinites, muitas outras tendinites que acometem essa região. E uma delas também é bem relacionada, principalmente nas mulheres pós-parturientes, né? As que tiveram neném, as gestantes, inclusive, por conta de mudanças hormonais e também pela posição do aleitamento materno, fazem com que o polegar fique meio que em garra, e aí uma dor nessa região radial que a gente consegue evidenciar fazendo o teste, onde eu faço a colocação do meu polegar no centro da minha mão, fecho os meus dedos e gero um desvio ulnar. Esse desvio ulnar aqui, no caso dessa tendinite de Kerven, vai fazer com que sinta uma dor e aí o teste torna-se positivo. E aí o que está acontecendo nessa região? Nós temos um aprisionamento, a gente tem um processo inflamatório, ou seja, pela posição repetitiva ou pelo excesso de movimento de uma função que não é tão comum de a gente exercitar. Então, cabe nós, profissionais de movimento que tratamos de reabilitação, passar exercícios corretivos que novamente recuperem a função dessa estrutura. Então, movimento com as mãos, utilizar as bolas para fazer movimentos, apreensão das mãos. Também é importante entender que o nosso dia a dia possibilita muitas movimentações em flexão e muito pouco em extensão. Então, equilibrar as forças entre essas duas características de movimentos antagônicos, flexão e extensão, são imprescindíveis para a gente melhorar a função da região de mão e de punho. A gente vai se encontrar agora no próximo para falar sobre a região do cotovelo, o complexo da articulação do cotovelo. Te espero lá.